Desde o início dos anos 2000, eu sonhava em ter minha própria fazenda em pequena escala, o que muitos chamam de fazenda por hobby. Não tinha intenção de ter milhares de hectares ou um grande rebanho, mas esperava conseguir me manter nisso o ano todo. No ano passado, encontrei 30 hectares perto da cidade. Esse terreno fazia parte de uma fazenda maior, mas foi dividido para um membro da família do proprietário. Esse familiar faleceu recentemente, abrindo caminho para a minha compra. A casa estava em bom estado, mas os anexos já tinham visto dias melhores. Comecei a demolir imediatamente. Com a ajuda de amigos, consegui terminar o celeiro de feno relativamente rápido. Depois, comecei a trabalhar em um segundo prédio menor, usado para armazenamento. O inverno atrasou nosso trabalho, mas até o final da primavera só faltava o telhado. A maioria já estava completa quando sofri um acidente. Estava sozinho colocando telhas e perdi o equilíbrio, caindo e quebrando o braço. A lesão não me impediu de trabalhar no meu emprego real. Durante o período de recuperação, peguei todo o trabalho extra que pude. Eu vinha evitando isso, mas é bom ter dinheiro extra. Planejo usá-lo para comprar suprimentos para construir um galinheiro móvel e algumas galinhas. Infelizmente, nesse período, perdi um membro da minha própria família. Ele e eu éramos muito próximos durante minha infância. Como meu pai passava muito tempo na estrada, seu irmão mais novo ajudava como podia. Nas principais ocasiões que meu pai não podia comparecer, meu tio sempre fazia questão de gravar para ele. Era quase como ter dois pais. Minha mãe também gostava de tê-lo por perto, já que dedicava a maior parte do tempo à minha irmã deficiente. Ela temia que eu não estivesse recebendo atenção suficiente. Dá para ver o quão importante ele era para minha família e para mim. Sua perda foi muito difícil. Fiquei remoendo sua morte mais do que deveria, até a semana passada, quando fiz uma descoberta perturbadora na marcenaria. Meu médico tinha me liberado, tirei o gesso e estava livre para voltar ao trabalho na fazenda. Meus amigos terminaram as telhas para mim, então passei para o último trabalho, um prédio de tamanho decente, usado para marcenaria e carpintaria. As bancadas ainda estavam em bom estado. Desmontei e guardei. Após uma inspeção rápida, determinei que a estrutura ainda estava sólida, então comecei a retirar o piso. As tábuas estavam podres e cheias de buracos. Já tinha feito metade quando encontrei uma velha caixa de lata sob uma tábua solta. Era quadrada, do tamanho de uma lancheira. Dentro descobri alguns velhos trinquetes e uma pilha de fotografias. Os trinquetes incluíam alguns anéis, um isqueiro antigo e até uma boina de metal com um laço. As fotos estavam viradas para baixo. Peguei uma pilha e virei. A maioria mostrava mulheres jovens, com os olhos fechados ou semicerrados. Pareciam ser dos anos 80 e 90, muitas antigas e desbotadas. Ao folhear, algo me pareceu estranho. Logo percebi o que era. Nenhuma das mulheres estava sorrindo. Muitas pareciam assustadas. Virei e descobri que cada uma tinha um nome e ano escrito atrás. Mira, 1988, Silvia, 1991, Stephanie, 1983. Contei e havia 42 no total. Essas não eram fotos comuns. As modelos não pareciam felizes em tirá-las. Naquele momento, uma ideia terrível me ocorreu. Já tinha visto algo parecido antes. Assisti a um documentário sobre um serial killer. A polícia encontrou muitas fotos na casa dele. Muitas das mulheres ainda não tinham sido identificadas. Também me lembrei que alguns assassinos gostam de guardar objetos das vítimas. Peguei uma aliança simples da caixa.
virei até ver um nome gravado por dentro. O nome combinava com uma das mulheres nas fotos, uma loira aterrorizada de 1981. Um arrepio percorreu meu corpo. Será que eu tinha encontrado um esconderijo de fotos de um serial killer no meio do Kansas? A ideia parecia absurda. Fiz algumas pesquisas e não encontrei um assassino ativo naquela época, não nesta parte do estado. Talvez eu estivesse tirando conclusões precipitadas e as fotos não fossem tão ruins. Reconheci a possibilidade de essas mortes terem ocorrido despercebidas. É difícil acreditar que 42 mulheres desapareceram sem ninguém notar. 42. O número ainda me surpreende. Como alguém pode matar 42 pessoas e não ser pego? Esse é o maior problema com essa teoria. Na maioria das vezes, algum pervertido guardou suas lembranças debaixo do piso da marcenaria. Só isso. Mas e se... Francamente, mudo de opinião a cada poucos minutos. Estou com essa caixa há mais de uma semana, sem decidir se devo ir à polícia. Ontem à noite tive um pesadelo. Um homem velho e sujo matou uma mulher na minha frente. Tentei contar às pessoas, mas ninguém me ouviu. Acordei encharcado de suor tremendo. Foi a gota d'água. Decidi entregar à polícia amanhã. O que acontecer depois é com eles. Só quero voltar à minha vida normal. Um simples aspirante a fazendeiro. No entanto, se eu souber de algo novo, escreverei uma atualização. Entre nós, espero que não dê em nada. Se for o que penso, significa que alguém cometeu 42 assassinatos e nunca foi punido. Isso talvez seja a coisa mais aterrorizante. Descobri essa história no fim de semana quando meu tio estava na cidade. Ele sempre foi o brincalhão da família. Vivia pregando peças e rindo. Acho que nunca o tinha visto sério até esse momento. Ele é apaixonado por carros e pediu para ver meu novo carro, então levei ele até a garagem do meu avô para mostrar o carro junto com meu pai. A gente fez o de sempre. Abriu o capô, acelerou o motor e ficamos fingindo que entendíamos alguma coisa enquanto olhávamos para o motor do carro. Foi quando meu tio disse que queria nos contar algo que aconteceu com ele na faculdade. Algo que ele achava que seria uma boa lição para mim. É a primeira vez que ouvi ele falar sério, com um tom de voz carregado de medo. Ele tremia ao começar a contar a história e disse que nunca tinha contado para ninguém. Mas, ao me ver com meu carro novo e sendo um jovem como eu, sentiu vontade de compartilhar um conhecimento. Meu tio estudou numa faculdade rural. O campus ficava no meio de uma cidade de cerca de 10 mil habitantes. A maioria estudantes ou funcionários da faculdade, mas também tinha alguns moradores locais. Ele se mudou do campus no terceiro ano e foi morar a cerca de 3 milhas da cidade, perto dos bares. Depois de tomar várias cervejas com os amigos, decidiu que era melhor ir a pé para casa, pois tinha um exame na manhã seguinte. Enquanto caminhava pela estrada rural, com milharais dos dois lados, um homem num caminhão parou ao seu lado. Parecia ser um fazendeiro simpático. Ele ofereceu carona ao meu tio, que, bêbado e sem pensar direito, aceitou. Entrou no banco da frente e eles partiram. Meu tio deu as direções para a casa onde morava com os colegas de faculdade, mas percebeu, após uns 5 minutos, que o homem tinha passado do ponto onde deveria ter virado. Ele avisou que a casa ficava para trás, mas o homem mais velho disse que morava na cidade há 50 anos e conhecia um atalho que queria mostrar. Foi aí que meu tio começou a desconfiar. Ele começou a fazer perguntas e avaliar a situação.
O fazendeiro obviamente tinha um destino final em mente e continuou pela estrada, até entrar numa velha entrada de fazenda com um celeiro antigo e quase desabando. Meu tio disse que o telhado estava meio caído. Seu plano era sair correndo assim que o homem diminuísse a velocidade. Então, quando o fazendeiro parou e estacionou, meu tio apertou o botão para destravar a porta e empurrou. A trava tinha sido cerrada e só uma parte dela subiu. Nesse momento, ele percebeu que estava em apuros. A entrada era de cascalho e tinha um conjunto de brinquedos de parquinho velho e enferrujado no quintal, todo desmontado. Havia também um galpão atrás da propriedade, atrás do celeiro com luzes acesas, mas o resto da propriedade estava escuro, iluminado apenas pelos faróis do caminhão e pela lua. Meu tio terminou a história de repente dizendo: "Então eu lutei com ele e corri para casa. Vamos entrar." Meu pai ficou olhando para ele o resto da noite e ele se manteve reservado. Acho que ele não queria admitir, mas algo obviamente aconteceu naquela fazenda. Tinha 17 anos quando essa história aconteceu há 3 anos. Eu trabalhava numa pizzaria antiga, bem na divisa da minha cidade. Para contextualizar, a cidade onde moro é uma área suburbana e próspera, cercada por uma via expressa que circunda a cidade. Ao redor, tem algumas fazendas e estradas principais, para onde os trabalhadores braçais se mudaram depois que a cidade foi gentrificada uns 15 anos atrás. Essa pizzaria existe há 20 anos e sempre foi muito frequentada por esse pessoal. Era por volta das 9 horas da noite, quando recebemos um pedido de 2 pizzas e um refrigerante de 2 litros. Eu era o único entregador naquele momento, então tive que fazer a entrega. Era uma viagem de uns 10 minutos até o local. Chegando lá, tive que subir uma longa estrada de cascalho que levava uns 5 minutos. Meu carro mal aguentava o cascalho e a estrada ruim. Ao chegar, vi uma casa bonita e 2 celeiros espalhados pela propriedade, com trigo de 5 a 6 pés de altura cercando tudo. Sempre tive uma certa ansiedade com fazendas, acho elas meio sinistras. Estar naquele lugar, me sentindo totalmente sozinho, realmente fez minha ansiedade disparar. Decidi ligar para o número do pedido, pois não tinha ideia de onde o cliente queria que eu deixasse a comida. Depois de uns 5 minutos de silêncio absoluto, o homem atendeu. Ele tinha uma voz muito grave e rouca, como se fosse um fumante inveterado, o que não ajudou em nada a me acalmar. Ele me disse para encontrá-lo na sua caminhonete, perto do celeiro mais distante da propriedade. Nesse momento eu estava realmente apavorado, com a cabeça cheia dos piores cenários possíveis. Reuni coragem e segui em direção à caminhonete dele. Vi ele, ao contornar uma daquelas unidades de armazenamento cilíndricas. Em vez de descer, liguei para ele e perguntei como faríamos a transação. Com a mesma voz grave, ele me instruiu a sair do carro e colocar a comida na caçamba da caminhonete. Já que ele tinha pago com cartão de crédito, pensei que tudo acabaria em 10 segundos. Fiz o que ele mandou e fui até a janela do passageiro para ele assinar o recibo. O homem parecia ter uns 40 e poucos anos. Era robusto, com uma barba preta desgrenhada e usava um boné de caminhoneiro. Como sou magro e já estava com medo de ser sequestrado ou assassinado, não me sentia seguro perto dele. Perguntei se ele tinha uma caneta, pois tinha esquecido de trazer uma, e ele não tinha dinheiro trocado. Ele me olhou com os olhos frios e apontou para a caçamba da caminhonete,
dizendo que se eu pedisse gorjeta, ele enfiaria a gorjeta na minha garganta. Lá atrás tinha uma espingarda de 2 canos. Congelei de medo ao perceber que ele tinha acabado de me ameaçar de morte. A única coisa que consegui dizer foi: ok. Voltei para o meu carro e saí daquela fazenda o mais rápido que pude. Dirigi a 80 km/h de volta para a pizzaria e contei para os meus colegas o que aconteceu. Nenhum deles me levou a sério. Acharam que eu estava exagerando para fazer graça. Fui para casa e acabei esquecendo o ocorrido. Mas, 1 ano depois, estava trabalhando no horário do almoço e o mesmo homem fez um pedido. Desta vez me recusei a entregar, mas como estávamos em meio à pandemia e a pizzaria já estava mal das pernas, a gerência me obrigou a ir de qualquer maneira. Eram apenas 2 horas de um domingo, então pelo menos meu medo do escuro não seria um problema. Cheguei lá e o homem estava me esperando na casa dele. Ele me reconheceu e, surpreendentemente, começou a se desculpar pelo que disse. Ele justificou dizendo que estava começando um processo de divórcio e estava lidando mal com as emoções. Eu só queria que tudo acabasse logo, e ele me deu $60 pelo ocorrido. Tinha um amigo bem mais velho que eu, acho que uns 35 ou 36 anos. Por algum motivo, ele curtia sair com a galera mais nova, adolescentes e jovens nos 20 e poucos. Conheci ele através da minha turma e ele era super popular. Muitos amigos meus tinham bandas e a gente vivia indo junto em shows. Esse cara era uma enciclopédia do punk rock local. Sabia tudo sobre bandas que você, aspirante a músico, deveria conhecer, e sobre aquelas bandas antigas de culto. Ele tinha seu próprio AP, o que não é comum para a galera de 20 e poucos no meu país, então era massa poder ir lá. O cara era meio atleta, tinha uma coleção gigante de música e sempre muita comida e maconha. Parecia que ele gostava de mim. Pelo menos era o que eu achava. A gente trocava mensagens cheias de charme todo dia e eu curtia. Eu também gostava dele. Era um cara atraente, mas sempre tinha algo estranho quando ele ficava mais ousado, seja lá o que fosse. Por mensagem, tudo bem, mas pessoalmente era esquisito. Não dava certo comigo. Não sabia explicar esse sentimento. Não conseguia associá-lo a algo específico nele. Eu ia muito no AP dele com a turma, mas nunca ficava sozinha. Várias vezes eu ia pensando, é hoje, cheia de expectativa com as minhas amigas torcendo, mas mudava de ideia assim que ele abria a porta. Um dia, minha melhor amiga veio me visitar. Ela mora fora do país e não é daqui, só veio algumas vezes me visitar. Isso é importante para o que vem a seguir. Detalhe, nós duas somos baixinhas. Ela sabia a história toda desse cara, como eu meio que gostava dele, mas estava na dúvida. Então, lógico, assim que ela chegou, fomos visitá-lo. Estávamos só nós no AP dele, e eles se deram bem, então eu estava tranquila e feliz. Comemos uma massa que ele fez e eu bebi um vinho. Minha amiga não quis, achei meio estranho, mas não perguntei o porquê. A tarde foi gostosa, até que ele perguntou se a gente queria ir numa festa com ele. Ele estava de saída e a gente podia ir junto. Claro, topei na hora, nem perguntei onde era ou quem ia estar. Imaginei que seria em algum lugar da cidade e que com certeza encontraria um monte de conhecidos. Naquela época, eu era bem popular e tinha muitos amigos na minha cidade de porte médio. Sem preocupações. Depois, 2 amigos dele, mais ou menos da idade dele, vieram nos buscar. Mas assim que saímos do prédio,
percebi que estávamos indo na direção contrária, deixando a cidade para trás. Só aí perguntei para onde a gente estava indo. Eles explicaram que um outro amigo tinha uma fazenda afastada, nos arredores da cidade. Eu tinha uma ideia mais ou menos de onde era, mas ainda não estava nervosa, porque pensei que, sendo uma festa grande, com certeza teria gente conhecida. Chegamos lá, o lugar era enorme, com várias estufas, um trailer onde o cara morava e uma velha casa de fazenda mais afastada, onde moravam os pais dele. Em algumas estufas tinha maconha crescendo no meio dos tomates. Era daí que meu amigo sempre conseguia a maconha. Não tinha muita gente e quase todos eram homens. As únicas outras mulheres eram bem mais velhas que a gente, hippies e muito chapadas, relaxando com os namorados. A gente era definitivamente as mais novas. Isso começou a me deixar ansiosa, mas a vibe geral era boa e relaxada. Os caras que falavam com a gente, apesar da diferença de idade, eram todos legais, sem gracinhas ou coisa do tipo. Então, quando meu amigo ofereceu cerveja, aceitei sem pensar muito. Minha melhor amiga também recusou bebida. Sentamos ao redor da fogueira e foi aí que as coisas começaram a ficar confusas para mim. Na verdade, a próxima coisa que me lembro é de estar na minha cama na manhã seguinte de ressaca. Não lembrava de nada da noite, então o resto da história é baseado no que minha amiga me contou. Depois de beber uma cerveja e um pouco de vinho horas antes, que era muito menos do que normalmente me embriagaria, comecei a agir de forma estranha. Ela disse que eu estava fora de mim. Eu aparentemente comecei a beijar o cara que eu conhecia com força na frente de todo mundo perto da fogueira. Ela ficou um pouco chocada, mas achou que eu queria aquilo. Depois sentei em cima dele beijando e quase me esfregando nele ali mesmo. Um amigo dele se aproximou e perguntou se também podia ganhar um beijo. E eu topei. Comecei a beijar ele também. Foi aí que ela começou a se preocupar, porque aquilo não era meu comportamento normal. Ela percebeu o cara piscar para minha amiga, e eles trocaram sorrisos e piscadas com os outros amigos. Enquanto isso, outra pessoa tentou fazer minha amiga beber algo também. Ela disse que não bebia álcool, mas eles insistiram para ela tomar suco ou água, mas por sorte, ela não aceitou. Então, o cara que eu conhecia perguntou ao dono da fazenda se a gente podia usar uma das estufas para ter mais privacidade. Ele me pegou no colo e começou a andar naquela direção. Nesse momento, minha corajosa amiga se levantou, protestou e gritou para ele me deixar em paz, dizendo que a gente estava indo embora. Algumas outras pessoas, que não eram do grupo de amigos com quem a gente estava e que estavam ocupadas com outras coisas antes, começaram a perceber que algo estava acontecendo. Então o cara me soltou. Ela disse que nosso táxi estava esperando e a gente saiu. Não tinha táxi nenhum, já era meia-noite e a gente estava sozinha numa estrada rural. Ninguém nos seguiu, então foi bom, mas ela estava muito assustada o tempo todo. Ela me arrastou até ver a placa mais próxima da propriedade e conseguiu ler o nome do lugar, porque ela não fazia ideia de onde estávamos e estava com medo de perguntar para as pessoas da festa. Então, ela chamou um táxi e ficou comigo esperando por meia hora até ele chegar. Ela também não sabia o endereço dos meus pais, então teve que se virar pela cidade enquanto a gente ia. Mas ela conseguiu. Minha casa fica numa rua principal e tem um mural distintivo de um lado, então ela conseguiu encontrar. Ela achou as chaves na minha bolsa e me levou para a segurança da minha cama. Se não fosse por ela, eu provavelmente teria sido abusada naquela fazenda e acho que não seria só por aquele cara.
Ela disse que estava atenta por causa do que eu tinha falado sobre o cara antes de ela chegar. A parte do eu gosto dele, mas algo não está certo. Foi por isso que ela não bebeu nada durante toda a tarde e noite. Ela é a melhor e definitivamente a mais esperta entre nós duas. Minha avó morava numa fazenda enorme quando eu era criança, e eu adorava ficar lá porque amava animais, e uma fazenda é o paraíso para qualquer criança. Ela tinha um terreno vasto e meu irmão e eu podíamos ir aonde quiséssemos, desde que ficássemos dentro da propriedade e voltássemos antes de escurecer. Um dia, decidimos seguir um riacho até o final, o que acabou nos levando a cruzar a cerca e sair da propriedade da minha avó. Logo nos deparamos com uma cabana velha e abandonada, e por algum motivo resolvemos entrar. Acho que foi a curiosidade típica de criança. Ao entrar, parecia que tínhamos ido parar em outra cabana completamente diferente. Por fora ela estava velha e quase desabando, mas por dentro parecia que uma família morava ali. Havia pratos na mesa, como se tivessem acabado de jantar, e até dava para sentir um cheiro de espaguete. As camas estavam arrumadas perfeitamente. Os móveis eram antigos, mas ainda em bom estado. O chão e o papel de parede também estavam conservados. Não havia poeira ou teias de aranha, nenhum cheiro de mofo ou umidade. Estava quente. Parecia que a família tinha saído às pressas e deixado todos os seus pertences para trás. E definitivamente não fazia muito tempo. Corremos de volta para a casa da minha avó, animados para contar sobre nossa nova descoberta. Depois de uma boa bronca por termos saído da propriedade e um jogo de 20 perguntas, minha avó quis ver esse lugar com seus próprios olhos, porque seu vizinho mais próximo nem ficava perto da área que estávamos descrevendo. Todos nós partimos para encontrar a cabana. Seguimos o riacho como antes, passamos pela cerca e fomos até onde a cabana deveria estar, mas dessa vez não havia cabana. Simplesmente tinha desaparecido. Procuramos por 1 hora e não conseguimos encontrar. Minha avó finalmente decidiu que era hora de voltar. Ela estava bastante brava conosco por termos saído da propriedade, mas nunca duvidou da nossa história sobre a cabana. Olhando para trás, percebo que muitas coisas estranhas aconteciam naquela fazenda. Só fui perceber isso quando cresci. O sobrenatural também parece ser muito atraído pela minha avó e meu irmão. Ambos têm muitas experiências paranormais que simplesmente não aconteciam comigo.